Boa noite a todos. Eu sou a Marli. Nós vamos falar, então, das nossas emoções. E eu gostaria de agradecer. A gente estava preocupada, pensando que o pessoal não ia aparecer em função aí do trânsito hoje, não é? E nós estamos comentando também, eu não sei se o corretor de imóveis tem mais homens ou mulheres, como é que é? Porque eu estou vendo 4 senhoras. Vão tomar conta? Eu agradeço, então, aos senhores, porque estou impressionada. Pela vontade, pela busca, né, de alternativas da medicina complementar e tudo mais. Eu vou falar um pouquinho da MRA Consultoria. Eu sou responsável também pela MRA Consultoria e nós temos um convênio com o Cresce. Eu não sei se vocês sabiam disso. Há mais de 2 anos, nós temos um convênio com o Cresce, em que nós disponibilizamos para todo o associado Cresce, extensivo aos seus familiares, a psicologia, a fonoaudiologia, a nutrição, a fisioterapia, toda a parte da terapia complementar, nós temos à disposição de vocês e com valores diferenciados. Tá? Então, precisando da nutricionista, e em vários bairros também. Nós atendemos a psicologia, inclusive para a criança, então, para o seu dependente, que pode ser a esposa, o esposo e também os filhos, né? Nós temos condição de atendê-los com valores diferentes. Tá? E se tem o seguro-saúde, que dá reembolso, eles também dão a nota para tudo, tá bom? Ok? Então, nós vamos falar agora das nossas emoções. Para começar, eu gostaria de convidar vocês, vou fazer um desafio, nós vamos escutar trechos de 3 músicas, e depois delas, é só 2 minutinhos, 1 minutinho, depois delas vocês me dizem que emoções vocês sentem. A gente vai falar de emoção, né? Qual é a emoção que traz à mente quando vocês escutam essas músicas? Vamos lá? Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Nem precisa responder. Ok. Nós vamos falar das emoções. As emoções, eu vou explicar, elas estão no estado de ego criança. Então, eu gostaria de saber que emoções, foi claro, né? Mas que emoções o que vieram à mente, o que vocês sentiram com as músicas? Alguém quer falar alguma coisa? Ok. Primeira música, o Feirão da Caixa e a Alegria dos Corretores. Sai na Globo, uma notícia ruim.
E uma notícia ruim, o que traz para você? Que sentimento? Medo, tristeza? Ansiedade? Ok. Alguém mais quer falar das emoções que sentiu? Tá. Tá. O senhor acha que representa? Ok. Alguém mais quer falar de alguma... Ele está manifestando, ele não é, né? O senhor não é corintiano, o senhor é? Eu sou palmeirense também. Mas, assim, em relação às emoções, que outra emoção vocês sentiram? Ok. Alegria, né? O objetivo dessa palestra, gente, é falar a respeito das emoções. Raça. Então, para que entenda as emoções, eu vou falar de uma teoria, é uma teoria de Eric Berne, que chama análise transacional. Alguém conhece? Alguém já viu a respeito? Ok. Eu vou fazer a introdução da análise transacional. A análise transacional, ela foi elaborada por Eric Berne e ela fala dos estados de ego. Então, pode passar. Nós temos na nossa estrutura o estado de ego pai, um estado de ego adulto e um estado de ego criança. Significa o quê? Eu, enquanto profissional, os senhores, nós temos um estado de ego pai. Então, eu como pai, o senhor como pai, tem algumas características. O estado de ego adulto também. E o estado de ego criança. Ok? Pode. Todos nós temos os estados de ego. E eles são usados alternadamente. E eles são alimentados desde a infância. Isso significa o quê? Os senhores estavam negociando, falando de grana e falando de fechamento de alguns imóveis, não é isso? De repente, entrou a música de futebol, e aí, parece que falha às vezes, né? E aí, os senhores passaram do estado de ego adulto para um estado de ego criança. E sorriu, todo mundo sorriu. Concorda comigo? Então, os estados de ego, eles alternam. Eu vou ter que mexer aí. Aí você pode virar, pode passar para outra. Os estados de ego, eles têm as funções básicas. Pode entrar? O pai, a função do pai é a crítica. O pai, na função dele, é crítica ou nutrição. Ok? Nutrição ou proteção. O pai crítico, ele dá proteção. Então, o pai nutritivo ou protetor é aquela pessoa que vocês conseguem enxergar como aconchegante, é uma pessoa meiga, uma pessoa que passa um carinho, que passa conforto, ok? É um estado... É só um minutinho, desculpe, mas eu queria fazer uma apresentação aqui do Jarbas, que é o vice-presidente do CRES da Paraíba, e o presidente do sindicato. Por favor, fica de pé. Receba esse carinho dos corretores de São Paulo, tá bom?
Da Paraíba, isso. Obrigado, viu, pela presença. Obrigado. Receba com carinho. Aí. Carinho, o carinho é? E pode ser da criança. É do pai. Então, ele abraçou, né, a presença, é a proteção, e pode ser da criança também, ok? O adulto, normalmente, é a lógica e raciocínio. Então, são dados reais. O estado de ego adulto são dados reais. E a criança, é na criança que estão as emoções. Então, eu tive que apresentar a análise transacional nos estados de ego, porque nós vamos falar das emoções, ok? Então, boa noite. Na criança estão as emoções, também a criatividade, a espontaneidade, a intuição, ok? Pode passar? Alguém chama Mário? Bom, para explicar melhor, nós vamos falar de uma coisa séria em relação às emoções. Então, para explicar melhor, eu vou passar esse exemplo. O senhor Mário, tem algum Mário aí? Não, né? O senhor Mário, ele tem uma vivência, ele teve um pai e uma mãe, óbvio, né? E ele tem uma vivência, um conceito de vida. Ele foi criado de uma forma. Ele encontra com a dona Maria, que teve o pai e a mãe dela, e foi criado de uma outra forma, ok? Esses dois se casam e têm o filhinho Manuel. Manuel. Passou para o Manuel o quê? A análise transacional, isso, e um pouquinho mais. Por quê? A análise transacional, ela afirma que, não só, quase todas as teorias em psicologia, em psiquiatria, coloca que, até os 8 anos de idade, o ser humano recebe com muita potência as informações, as atitudes do seu pai e da sua mãe, e de uma sociedade como um todo. Tá? Então, ele recebe essas mensagens. O Manuel recebeu da Maria, do pai da Maria, alguns conceitos, alguns preconceitos que são relativos ao pai. E do Mário também. Então, o que vai acontecer? Ele, até 8 anos, ele recebe essas mensagens. Ainda aqui seria as 5 emoções autênticas que são da criança, que é alegria, afeto, tristeza, medo e raiva. A análise transacional coloca que existem autênticas 5 emoções: alegria, afeto, tristeza, medo e raiva. Alguém que teve raiva de escutar o hino do Corinthians, legal, né? É uma emoção autêntica, ok? Alegria também é uma emoção autêntica. Pode passar? À medida, então, que essa criança cresce, e essa criança somos nós, é eu, você, são todos, né? À medida que essa criança cresce, ela vai tomando conhecimento de restrições, vai tomando conhecimento de conceitos, preconceitos, de mensagens que é passada para ela. Então, ela faz, aos poucos, substituir a autenticidade das emoções por emoções disfarces. Isso acontece porque os pais passam, os professores, a sociedade, os políticos, enfim, a criança capta tudo isso, né? Os pais estão sempre tristes, ou zangados, ou agressivos. Nós temos caso,
sai na mídia o tempo todo, né, de pais que agridem, que até matam, né, infelizmente, né, mas é uma desqualificação da criança e que ela capta aquilo de 0 a 8 anos e leva para o resto da vida, às vezes. Tá? Dizem para a criança o que ela deve fazer, sentir. Então, por exemplo, a tristeza é uma emoção autêntica. É dito para o rapaz, homem não chora, não é verdade? A maioria escuta isso, né? Homem não tem permissão para chorar. A tristeza leva ao choro, não leva? O medo, homem, mas você é homem, você... Sim, é uma emoção autêntica, né? Mas essa emoção autêntica, ela é tolhida. Então, a criança, para se defender, inconscientemente, óbvio, né? Ela vai para as emoções disfarce. Como? Desqualificando essa emoção, ironizando a emoção, ok? Tá dando para seguir, gente? Faz sentido para vocês? Faz sentido? Ok. Então, desqualificando a emoção autêntica, normalmente passa a mensagem, não sintas, não fale. Quantas vezes a gente caminhando pela rua, eu fico para morrer. A criancinha está caminhando com a mãe, a criancinha está lá atrás, às vezes você acha até que a criancinha está sozinha, e ela, mãe, pai, ou pai, está contando a história e o pai está conversando com outra pessoa e não escuta. Isso é desqualificação, né? Ok? E muitas das vezes, não expresse o que sente. Por exemplo, a criança... A emoção raiva é uma emoção autêntica? É. É permitido que a criança tenha a emoção autêntica da raiva? Quase nunca, né, gente? Ok? Então, o que acontece? Ela vai engolir essa raiva. Ok? Porque todas as emoções, elas têm o direito de se libertar, de ser mostradas, de ser sentidas, de ser vivenciadas. Se isso não acontece, alguma coisa vai ser providenciado por essa criança. Pode passar? Hoje, eu estava pensando, hoje nós temos o assédio moral. Vocês sabem o que é o assédio moral? O assédio moral é em relação a uma empresa, quando, né? Isso. Olha que legal. A análise transacional, ela começou a ser escrita mais ou menos em 50 e poucos. Imagina que hoje está para o adulto, da cadeia, eu acho até, né? Ou multa, alguma coisa assim. Mas para a criança ainda não. Eu considero essa desqualificação como assédio moral. Cala a boca, você não fala. Você é criança, você fica quieto, você não entende nada. Alguém pode falar alguma coisa a respeito que gostaria de alguma desqualificação nesse sentido? Você não tem direito. Outro. Aqui quem manda sou eu. Essa é ótima mesmo, né? Faça o que eu mando e não faça, né? Então, essas são verbais, né? Com o passar do tempo, ainda tem ameaça, gente, ainda tem ameaça. Se você não fizer, você apanha, fica sem comer, não ganha presente, né? E olha só esse castigo, né? Com o passar do tempo, então, a criança assume o quê? Reprimir. Disfarçar. Nós vamos chegar lá. É igual ou pior.
né? Mas o que acontece? Esse que está reprimindo, com certeza, ele não está recebendo na casa dele o afeto, né, a compreensão. E aí, as consequências. A gente está passando por alto que a gente tem um tempo, né? É muito extensivo. Se por alguma razão não for possível sentir os sentimentos, alguma coisa vai acontecer. É igual a panela de pressão, né, gente? De alguma forma vai explodir. Pode passar? São alguns dos sentimentos. Veja só, depois a doutora vai falar sobre nutrição e vai ter a ver com isso também. Asma, enxaqueca, úlcera, distúrbios, as doenças cardíacas e até o câncer. Ok? Pode passar? Nós temos 5 emoções autênticas. Eu peguei algumas emoções disfarces. Eu gostaria de falar da mágoa. A mágoa mata. Mata. A raiva, se ela é expressa, a pessoa consegue expressar, consegue direcionar, acabou aí. Se a raiva não é direcionada, ela é engolida, vai implodir na ira, na agressividade, que tem a ver com o campo lá também, na história, né, do futebol. Então, a agressividade, muito relacionada com a raiva que se é engolida. A mágoa, eu tenho algumas histórias que a gente vê, que a gente conhece em relação à mágoa. A mágoa que é guardada, que não é dado perdão, nós vamos falar do perdão, ela mata. Eu vejo, infelizmente, eu estive outro dia num hospital em que uma moça veio chorando contar a história em que o irmão, com menos de 50 anos, estava muito mal já para passar para outro espaço. Câncer, fígado, pâncreas. E aí eu pergunto, ela me contando a história, eu pergunto, ele tem mágoa de alguém? Ela começou a gritar, a chorar, porque ele não perdoava de um sócio que tinha passado ele para trás. E tinha uma grana que ele não recebia, e o sócio continuou a vida dele, né? Mas ele que não perdoou, ficou com a mágoa, essa mágoa foi levando, e infelizmente, para o pior. O ciúme, então, você escuta também, infelizmente, no noticiário. Matou por quê? Por ciúme. Outro dia, um rapazinho de quê? Acho que 17 anos, com uma pessoa de 40, né? Ciúme. Pelo ciúme, se mata. É uma emoção disfarce. Vai saber o que ele recebeu como aconchego do pai, do adulto, ok? Pode passar? Essas são as nossas emoções. Emoções da criança livre. Raiva, medo, alegria, tristeza. Está faltando alguma coisa? Amor. Baixinho, né? O amor. Está faltando o amor. Pode passar? Eu falei do perdão, e a gente tem pouco tempo, bem acelerada a exposição, né, gente? Então, errar é humano e perdoar é divino. Então, assim, com o perdão, você consegue
é um ditado popular, tá, gente? Você consegue equilibrar. Seja o que foi que você recebeu do seu pai, da sua mãe, dos professores, como é que você tratou até hoje as suas emoções autênticas, a sua criança, ok? É muito importante você pensar no perdoar. Tá? Eu quero fazer um adendo com o João ainda e com a... não é o João, é o Mário e a Maria. Aqui é um pai, um adulto e uma criança. Aqui é um pai, um adulto e uma criança, ok? A Dona Maria, o que ela vivenciou, o que ela recebeu, ela vai passar para a criança ou para o pai do filho dela, né? Que ele chama... É o seu Manuel, é o Manuelito aqui, né? Ok? Se essa Dona Maria ela tem preconceito, se a Dona Maria recebeu burdoada da mãe, se recebeu desqualificação da mãe, por outro lado, o pai dele também fizer diferente. Vamos falar da... Alguém assistiu aqui a novela das 8, que acabou há pouco tempo? As Índias lá? O que tinha de preconceito? O que tinha... O que se passa, por exemplo, com uma pessoa que é do Brasil, casando com uma pessoa de uma outra cultura, né? O filho, como é que vai se criar esse filho? Ok? Bom, então, errar é humano e perdoar é divino. E o perdão pode curar. Ok, gente? Sim. Enquanto você não perdoar, você não... Exatamente. E vem as doenças, né? Então, eu vou citar aqui, pode? Eu vou falar... Você falou dos hebreus, eu vou falar, parece que é em Gênesis, o José do Egito. Alguém conhece a história do José do Egito? Que lindo! José do Egito, ele foi vendido, para quem não conhece, né? Ele foi vendido, eles iam matar o irmão, mas eles iam matar o irmão por quê? Inveja, ciúme. Gente, isso é em Gênesis, há quanto tempo? Inveja e ciúme. Então, eles iam eliminar o José, né? Se passou 20 anos de mágoa para José. E de culpa para os irmãos, né? Porque eles mentiram para o pai, falando que o José tinha sido morto por animais, que os animais o comeram. E a inveja que eles tinham do José era porque o pai amava, eles sentiam que o pai amava mais ao José. E, na realidade, tudo que é passado para a criança, de repente, você pode até pensar, tá passando dessa forma. A criança recebe e ela vai avaliar e vai colocar como se fosse verdade
a sensação da própria criança. Então, uma mãe que desqualifica, de repente, manda calar a boca ou não quer ouvir, de repente, se ela chega e explica, olha, agora eu tenho que fazer o almoço, por exemplo. Então, você entendeu? Se existe o diálogo com essa criança, com o adolescente, a coisa já não é tão séria. Então, o perdão elimina o sofrimento da ofensa. Por quê? O José, quando recebeu os irmãos, e na realidade ele acabou alimentando todos eles, porque eles estavam fugindo, porque não tinha alimento, né? Na cidade que eles estavam. Então, José, no Egito, acabou alimentando e perdoando os irmãos. Só que para perdoar estes irmãos, o que acontece? Ele ainda sentia a tristeza. Então, passou a ofensa, mas a tristeza ficou. E quando os irmãos se retiraram, ele gritou, ele chorou, segundo a Bíblia, né? Segundo a história, para poder aliviar. Mas aí ele já tinha consciência de que captou, na realidade, a emoção autêntica, né? Que é a tristeza. Ele assumiu a tristeza e chorou. E aí veio o perdão, né? Eu acho linda, mexe muito comigo essa história do José. Ainda, volta um pouquinho. Quando se aprende a assumir a mágoa, o contrário, né? A tristeza, a raiva, seja o que for, o medo, enfrentando os nossos medos, quando se aprende a assumir, ele já não é tão temeroso como nós víamos a princípio, principalmente o medo, né? Então, não mais mágoa, e sim o sentimento autêntico. E esse sentimento, a tristeza, todos nós vamos sentir, o medo, a raiva, se bem canalizado, maravilha, não adoece. Vamos? E faltou o amor, né? Existe o perdão, o amor. O amor ele pode ser condicional, na medida que a mãe, ou a esposa, ou o marido, ou o irmão, vira e fala, o marido para a esposa, se você fizer isso para mim, aí eu vou te amar. Tá certo? Então, é um amor condicional. Meu filho, se você estudar, se você passar de ano, eu vou gostar de você. Se você não passar de ano, a coisa vai piorar. Então, está passando amor, é um amor condicional. Ele é meio difícil, né? de ser aceito. De ser aceito com esse tipo de abraço, né? Aconchegante. E ela capta. Porque ela aprendeu. Sim. Sabe por que funciona? Sabe por que funciona? Existe uma coisa na análise transacional que seria os jogos que jogamos na vida. Então, nós jogamos os jogos, nós identificamos o ponto fraco do outro, né? Então, nós temos um perseguidor, um salvador e uma vítima. Então, se joga, né? Por favor. Meu neto não gostava de estudar muito e estava na época da faculdade, não estava preparado. Então, o pai prometeu a ele, se ele conseguisse entrar na faculdade, ganharia um carro. Sem curso nenhum, ele entrou direto. Então, é um amor condicional. Funcionou. Então, e funciona. Funciona. Só que
esse valor do amor autêntico, né? Ele não vai conhecer. Então, tem a pessoa mesmo que compra um carro, daqui 2 meses troca de carro, daqui 6 meses vai substituir esse amor por coisas. Ou seja, o amor comprar. Vamos lá? E nós temos o amor incondicional. O amor incondicional, alguém falou que só tem evangélico aqui, né? O amor ágape. Alguém já ouviu falar do amor ágape? Então, é o amor que é incondicional. Então, eu amo o meu próximo. Sem a necessidade de receber alguma coisa, né? Mas para chegar nesse amor, esse amor que a pessoa que me maltrata eu acabo, igual Jesus vira a face, é meio complicado, né? A gente tem que caminhar um bocado para chegar lá. Para poder passar para vocês, eu achei sensacional essa citação. O voo até a Lua não é tão longe. As distâncias maiores que devemos percorrer estão dentro de nós mesmos. E olha quem disse isso. Ele era da guerra, né, gente? É da guerra e tudo mais, né? E falou que o nosso país não é um país sério também, né? Ele está dizendo uma verdade aqui também, né? Então, isso aqui eu faço como um convite para uma reflexão, né, em relação às nossas emoções. Que tipo de emoção... Pode mais? Quebrar velhos hábitos e formar novos sempre leva tempo. Só um minutinho. Que tipo de emoção eu tenho aqui? Eu não coloquei referência, então... Eu convido vocês fechando os olhos e respirando tranquilamente. É só um segundo, tá? Respirando, com os olhos fechados. Usando o que vocês sabem, o que é o adulto, que é imparcial. Relaxando. Eu pergunto, como reagiam seus pais quando você sentia raiva? Dá uma olhadinha lá atrás, veja isso. Como reagiam seus pais quando vocês sentiam medo? Como reagiam seus pais quando vocês sentiam tristeza? E hoje, aqui, hoje, agora, que emoções autênticas você sente dificuldade para expressar? Relaxando. Respira fundo. Pode abrir os olhos, quem quiser. Alguém quer falar alguma coisa?
Alguém conseguiu? Você conseguiu identificar? Conseguiu identificar? Não entendi. Homem não chora. Não tenha medo. Eu não... Pode falar um pouquinho mais alto? Ok. Ok. E você vivenciou que esses sentimentos que eu perguntei, você conseguiu? Quando você mostrava a raiva, a preocupação, ele sentia? Pela não permissão de externar a raiva, é isso, né? Ok. Sim. A angústia está lá também. Angústia é um sentimento disfarce da tristeza ou da raiva. Tem uma coisa bem interessante, viu, gente? Quando você engole a raiva, e engole, e não tem como sair, de repente, dá lugar para a angústia. Tirando a angústia, aparece a raiva. Aparece uma agressão. Não sei se vocês já viram isso. Depois da agressão, é que se entra em contato com a raiva e ela, bem direcionada, a pessoa se cura. Ok? A raiva é ótima. Sim, a raiva, a criação toda é em função da raiva, bem direcionada. Pois não. Passa para ele. A depressão pode ser da não permissão de se sentir as emoções autênticas. Uma delas. Uma das emoções. Ou todas. Você respondeu. É o medo. Pode ser o medo. Aí é a raiva. Depende do que você aceita. Depende do que é essa imposição, né? E depende de como você pode externar essa raiva. Percebe? Vocês estão escutando o que ele está... Não? É lá atrás. Que senão não, só responde eu, né? É que eu fico preocupada com... Então, o fato que eu estava perguntando à senhora é a depressão, ela não advém desse outro lado da outra pessoa também? Ela se sentir muito acuada, e ter medo, e se sentir muito fracassada com isso, vem aquela depressão, é isso? Você está me dizendo que o outro está interferindo na forma de você agir. Exato. Eu digo que nós somos... Como você chama? José. José. José do Egito. Sim. José do Cresce. José, eu digo para você o seguinte, nós somos
pai, adulto, criança. Inteiros. Certo. Ok? Tá bom. Eu sou pai, adulto, criança. Quando frui é ótimo. E não é o Freud. Quando, para que nós sejamos inteiros, fluindo o pai, o adulto e a criança, é necessário a harmonia. Ok? Certo. O que você está me dizendo pode ser alguma coisa da criança. Certo. Ok? Nós temos uma... Eu vou ter que terminar, gente. A criança, ela tem... Está na criança, eu coloquei, né? Na criança livre estão as emoções, não é? Certo. E a criança também, ela pode ser submissa ou rebelde. Certo. A criança adaptada, ela pode ser submissa ou rebelde. E nessa criança submissa ou rebelde é que existe os sentimentos disfarces, entendeu? Uhum. Então, o que vai acontecer? Vamos supor, você numa criança submissa, que está lá atrás em relação ao que recebeu, você, não estou dizendo que seja você, tá, José? Certo. Que recebeu dos seus pais, você submissa, pessoa submissa, vai receber do outro, em algum momento da sua vida, não mais como criança, mas como adulto, em qualquer momento, você é fisgado. Então, alguma coisa que aconteceu lá atrás e que te fez determinar que você agiria assim, assado, pelo resto da sua vida, de repente você tropeçou em alguém que te disse ou te olhou Está concordando comigo? Estou. Da forma exata que você lá atrás sentia e não sentia bem. Entendeu? Tá certo. Então, é como se fosse perpetuando a história, que se passa, como aqui, de pai para filho. Ok? Entendi. Te respondi? Sim. Perfeito, obrigado. Alô? Pois não. Ou seja, como o pessoal mais antigo diz o seguinte, que então a pessoa está pagando pelo que ele fez no passado. Seria mais ou menos isso? Não. Não. Vocês conhecem aquela música da Elis Regina? É do meu tempo, acho que do tempo de alguém. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. A análise transacional responde por quê. Porque é passado de pai para filho os conceitos, preconceitos e tudo mais. Alguém tem que quebrar isso. Somos nós. Pois eu imaginava assim, se eu desejo mal para alguém hoje, e eu quero que essa pessoa vai se danar, é possível que mais na frente eu vou estar pagando por isto. Então, eu posso estar recebendo em dobro essa Como maldade. você chama? Osiel. Osiel? Isso. Osiel, eu te diria que só você vai pagar. Só você. Pelos sentimentos aqui de angústia, de ódio. Entendeu? Então, a inveja, o ciúme, faz mal para quem está sentindo, não é para o outro que está sendo direcionado. Ok? É a mesma pergunta para ele. Não é o outro que está... Na realidade, é ele que sente assim. De repente, o outro nem está incomodando. Ok? Ok. Gente...
Pois é, acabou. Bom, parabéns pela sua palestra. A minha pergunta seria referente ao impacto. Que efeitos teria o desenvolvimento IE, começando com uma melhoria no autoconhecimento, isso dentro das empresas, de um modo geral? Quando eu me apresentei, eu falei que eu sou sócia responsável pela MRA Consultoria para a Qualidade de Vida. Acho que o senhor não estava, a maioria não estava. A MRA Consultoria trabalha com a qualidade de vida, com a prevenção. Então, eu coloquei que nós temos um convênio com o Cresce, né? E disponibilizamos psicólogos, fonoaudiólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, para acupuntura, para drenagem linfática, para massagem relaxante, para meditação, ok? E o que mais vocês imaginarem. Nós temos profissionais nutricionistas que atendem com desconto para o profissional. Nas empresas, nós trabalhamos exatamente, respondendo a sua pergunta, à medida que a pessoa tem consciência do porquê, do ciúme, da inveja, da disputa, né? Ou, por outra, da timidez, ela vai melhorar os seus relacionamentos. Não é melhor adaptado, ela vai se integrar com o todo, né? Ok? Certo. Responde. Respondeu. Ok. Eu vou passar a doutora... Pois não. Então, a minha dúvida é o seguinte. Em primeiro lugar, segundo as teses, Freud diz que as figuras primárias é que a gente é o espelho das figuras primárias. Parece que é isso que a senhora está comentando aqui. Nós somos parte de uma carga... E de carga... ego, superego, o senhor está dizendo, né? Exatamente. Então, a minha dúvida é o seguinte. Por que as pessoas atraem as pessoas do mesmo tipo? Pessoas ciumentas, pessoas invejosas, pessoas que odeiam. Por que elas se relacionam com as mesmas pessoas? Mesmo tipo de pessoa. Isso é uma dúvida. O senhor tem uma dúvida? A análise transacional, ela difere da psicanálise em alguns pontos. Eu diria em todos os pontos. Porque se você fala numa psicanálise, eu não sei, eu sei id, ego, superego, eu não estudei psicanálise, tá, gente? Eu sei que se demora um pouco mais. Quando o nosso amigo, o Eric Berne, elaborou a teoria da análise transacional, o mundo passava por um processo de pós-guerra e que era necessário, atendendo, ele é canadense, mas morava nos Estados Unidos, e ele teria que atender um número enorme de pessoas, soldados, que voltavam da guerra com toda a neurose de uma guerra. Então, foi aí que foram os primeiros passos. Então, seria alguma coisa, e no mundo todo alguém estava trabalhando nesse sentido, de elaborar alguma coisa para se atender com qualidade de vida as pessoas que estavam tendo problemas. A história é mais ou menos essa. O que acontece? Isso para mostrar um pouquinho mais da análise transacional. A análise transacional, esse aqui, é o primeiro passo
dentro de toda uma teoria. Para responder ao nosso colega, eu diria que, dentro da análise transacional, nós temos os jogos que jogamos na vida. Eu trouxe uma colinha, porque eu não coloquei na palestra, de alguns livros, inclusive, que, se vocês tiverem interesse, depois eu vou escrever. Um deles é Eu Estou Ok, Você Está Ok. Outro é Os Jogos que Jogamos na Vida. Ok? E jogamos jogos na vida. São vários, né? E um dos tópicos da análise transacional fala de um triângulo em que existe um perseguidor, um salvador e uma vítima. Então, eu posso te responder com isso. As pessoas que jogam e que têm interesse de jogar o jogo, elas estão se procurando mesmo, né? Bate o interesse, né? É mais ou menos isso. Mas teria que dar uma continuidade. Depois eu vou... Pois não. O microfone está aqui. A senhora fez ainda agora uma dinâmica, né? E as dinâmicas geralmente são muito interessantes, fazendo com que a gente voltasse ao passado, né? Então, a senhora fez assim, a raiva, né? Então, no momento que aconteceu isso, né? O que é que aconteceu no passado? Então, no meu caso, os meus pais tentaram mudar esse sentimento dentro de mim, né? Me ensinando que a raiva não leva a nada. No momento em que eu senti medo de alguma coisa, os meus pais me deram segurança, me protegeram. E no momento em que eu senti tristeza de alguma coisa, né, então eu fui ensinada que a tristeza é ruim, que a alegria e o sorriso traz bons fluidos. Então, ainda agora alguém falou, né, então meus pais e minha mãe, que Deus já levou, me tornou uma pessoa muito carinhosa, muito meiga e atenciosa, porque eu tive muito amor. Então, eu acho que, quando as emoções são baseadas no amor verdadeiro, que a senhora falou aí, a gente tem uma personalidade totalmente diferente das outras. A gente sente as coisas, a gente se preocupa com isso, né? Então, eu dou muita palestra lá na minha cidade, eu sou do estado da Paraíba, e eu prezo muito por isso, sabe? O sorriso quebra paradigmas, não é? Então, as pessoas não riem, as pessoas não se comunicam, né? E as pessoas trazem esses problemas do passado porque não tiveram amor. Então, quando a pessoa é muito amada, ela tem muito o que dar. Então, é disso que a humanidade está precisando. Meu nome é Auxiliadora. Auxiliadora? O que a sociedade, a humanidade está precisando? Entrar em contato com a criança livre. Porque o que você disse? Que elas não sorriem, que elas não amam. Isso é de quem? Da criança livre. Da criança livre. Ok? Doutora? Desculpa. A espontaneidade. Ok? A minha pergunta está baseada no que ela disse lá sobre a raiva. A raiva talvez seja um dos sentimentos, assim, o ódio, a raiva e o ódio, seja ligado muito próximo do outro e é muito avassalador. Eu queria saber da senhora o seguinte, qual é a maneira, o balde de água fria que se joga para que possamos suplantar a raiva no momento difícil? Ok. Você pode estar falando da raiva que nós sabemos direcionar, né, com consciência, no adulto, né? Se tem uma raiva, não vai sair esmurrando ou, por outra, quebrando as coisas, quebrando o ônibus, né? Essa é a raiva. Nós vamos direcionar. A agressividade é uma atitude, é diferente de sentimento, ok?
Então, você disse que é avassalador. A raiva também pode ser avassaladora. Mas você tem que definir aí onde está o ódio, onde está a agressividade, né? E aonde está a raiva. A raiva, você, no seu adulto, vai poder saber direcionar, sintonizar, né? E a raiva, ela é positiva, gente. Não foi dado permissão para se sentir raiva, a maioria das vezes. A criança tem raiva, a mãe mete a mão na boca para não expressar a raiva, mas a raiva, o mundo gira em função da raiva também. Ela é força. Ela é positiva. Entendeu? Quando ódio, quando inveja, quando agressividade, é preciso saber por que chegou nisso. Tá? Eu não te respondi, né? Com certeza. Existe alguma terapia para poder combater isso? Existe. Existe. Vai na MRA Consultoria. Você tem a meditação. Você tem a meditação. Você tem a acupuntura. Você tem a psicoterapia para saber de onde vem essa raiva ou onde vem esse ódio. São várias as alternativas, né? Pessoal, eu vou passar agora, a gente mudou um pouquinho o esquema, mas eu vou passar para a doutora Ana Cláudia, que ela vai falar sobre a nutrição, que é uma continuidade da qualidade de vida. Só um minutinho, só para deixar um recado para vocês. Então, assim, volta um pouquinho, por favor. É um desafio, é difícil, mas uma das recompensas é que resgata a nossa criança livre, que estão as emoções. Ok, gente? E você pode. Só você pode. Só você pode cuidar de você, ok? Obrigada a todos. Só para vocês entenderem também um pouco de onde veio, né, esse contato meu com a MRA, né? Eu tenho o consultório de nutrição, eu trabalho com nutrição funcional, que leva em consideração muito desses aspectos que a Marli tratou hoje, né? A gente não trata só a alimentação, a gente trata o ser humano, e esse ser humano tem emoções, tem sentimentos, tem vontades, né? E isso faz parte, dentro desse aspecto da nutrição funcional, isso é um agregado dentro do ser humano e faz parte de toda aquela máquina motriz que é o nosso corpo, né? E então eu vou tentar apresentar para vocês, assim, o básico que é mesmo o caminho do nosso corpo, e junto com isso eu vou fazendo os parênteses de onde vão entrando as nossas emoções e onde que a gente vai sendo afetado por esse aspecto no dia a dia mesmo, tá? Então, aqui, olha, se a gente for pensar, já tem um primeiro aspecto que o hábito do ser humano, até pela praticidade mesmo, é ir fracionando o corpo da gente, né? Então, a gente imagina o quê? Que dentro do corpo humano faz parte da digestão. Se a gente for pensar, a hora que a gente fala de alimentação, o que você pensa aí de aparelho digestivo? É no máximo estômago, né? Então a gente considera muito o estômago e o intestino. E o estômago já está naquele esquema que é assim:
eu como e eu fico estufado, eu como e eu tenho uma sensação de que eu comi demais, e o intestino é se está preso, se está solto, se eu tenho dor de estômago, se eu sou uma pessoa que come e já vomito, né? E, na realidade, fazendo parte aqui do... Onde que é atrás, né? A luzinha? Aqui, achei. Só que eu apertei coisa errada já, né? Me socorre. Então... Para a gente ter ideia, a digestão da gente, o aparelho digestório, a gente não pode mais falar digestivo, é feio, mas é esse o nome agora, né? Ela vai desde a boca até a hora que a gente elimina as fezes, que é no ânus. E dentro desses aspectos aqui, dentro desses órgãos, cada um dele vai ter uma função específica para realizar uma boa digestão, né? Mas a gente vai, conforme vamos tendo emoções, correria no dia a dia, a gente vai negligenciando a atividade de cada um. Então começa que, por exemplo, a gente trabalha em São Paulo, né, corretor, mostra apartamento, leva, vai, volta, visita cliente, faz reunião, tal. Às vezes a gente não almoça. Ou se almoça, come em 5 minutos e mastiga muito mal. Né? Então, ou já, além de selecionar mal o alimento, a gente já não usa direito um órgão que é fundamental para isso. Então, o que acontece? Eu mastigo rápido, eu recebo o meu alimento muito rápido lá no estômago, em pedaços grandes, ele vai para o intestino já com uma certa dificuldade de ser bem absorvido, porque eu tenho um pedaço maior do que o que era para chegar no intestino, né? E eu já alterei todo o meu processo digestivo, só na mastigação, onde a gente nem lembra, às vezes, que existe, né? Eu até brinco que eu falo assim, a gente mastiga pouco e ainda toma água com gás, H2O, para empurrar o que a gente não consegue engolir só com a saliva, né? Então, o que a gente vai vendo? Essa correria toda hoje promove que as pessoas chegam no consultório já com uma dificuldade assim, olha, eu já estou com esofagite, com gastrite, o intestino preso ou solto, né? Muita dor de cabeça, que está muito relacionado ao fígado, né? E aí a gente vai afetando toda essa parte nutricional do corpo, que, querendo ou não, gente, a gente pode considerar que a emoção influencia, mas a má absorção de nutrientes também influencia o meu estado emocional. Eu pioro um quadro de estresse, eu pioro um quadro depressivo através da má digestão. Né? A falta, por exemplo, de complexo B é um dos fatores agravantes da depressão. E a gente considera muito depressivo, né, em relação só ao aspecto emocional. Isso é novidade, inclusive, até no meio mesmo médico, né? Eu tenho psiquiatras aqui da região que mandam pacientes para mim para fazer o trabalho em parceria. Só a nutrição vai resolver? Não. Mas é uma parte importante, porque hoje em dia, além da vida corrida e o né, o tempo pouco para comer e tal, a gente ainda chega em casa e, de repente, ou toma um lanchinho, estilo um café da manhã, né? Ou come um alimento pronto lá, industrializado, que eu tiro, ponho no micro-ondas, né? Com um monte de química dentro, e é aquilo que vai para dentro. Então, atualmente, a gente mais se alimenta, que é colocar o alimento para dentro, do que se nutre. E isso é um aspecto onde a gente está vendo que, independente de idade, sexo, tá? Faixa etária, está afetando a população em geral. E isso está passando muito desapercebido ainda. Né? A nutrição funcional aqui no Brasil, ela chegou a uns 5, 6 anos. Já é mais antiga na Europa. Mas, para ter uma ideia, na Europa se estuda nutrogenômica, né? A nutrição dentro da célula mesmo. Né? E isso tudo aqui faz parte mesmo de um complexo que está dentro do corpo, que tem uma cabeça pensante que sente alguma coisa. Que, como a Marli disse, sente raiva, sente tristeza, sente angústia, né? E a gente reprime os sentimentos dessa forma, mas hoje em dia acho que tem até uma questão pior. Alguns sentimentos são reprimidos com a medicação. Então a pessoa perde a família inteira num acidente de carro, ela não tem direito de passar 6 meses em depressão. Ela não faz o luto, né? Ela não sente a tristeza. Né? A partir do momento, olha, você está muito triste porque isso foi muito impactante, toma um remedinho. Né? Vamos te ajudar. E, às vezes, isso não ajuda, né? Porque, em algum momento, como disse a Marli, a panela de pressão estoura.
Então, quando a gente... Exatamente. Então, quando a gente vê na nutrição funcional, por exemplo, a gente vai estudar os quadros emocionais dentro da nutrição funcional, a gente vê a evolução mesmo. A pessoa começa com um estresse pequeno e as duas pontas do iceberg são a fibromialgia, que hoje em dia é muito comum, e a síndrome do pânico, mais ainda, né? E às vezes começa num processo que vem lá de trás. Nem sempre a gente relaciona isso, não é que a coisa acontece nesse mês e no mês que vem eu tenho síndrome do pânico. Não, às vezes acontece há 5, 6 anos lá atrás e eu vou ter a síndrome do pânico quando tem uma coisa muito menor na minha vida, mas que aquilo já estava no limiar da repressão, né? E o que acontece também quando a gente vai vinculando, né, esses sentimentos à nossa alimentação? A gente tem, então, essa absorção, por exemplo, a hora que eu chego no intestino, eu tenho um processo que o meu corpo tem que fazer para absorver bem esses nutrientes, tá? Então, demora um período de, por exemplo, 9 horas para um alimento atravessar o intestino inteiro. Ele pode ficar dentro do intestino até 3 dias, né? E o que acontece? Tudo isso aqui vão formar, por exemplo, as fezes. Mas por que eu estou falando muito do intestino? Porque é no intestino que a gente faz a absorção de nutrientes. Quando eu penso em estômago, né, no estômago eu começo o meu processo digestivo. Eu não absorvo nada. Eu começo a quebrar os alimentos. Por isso que a mastigação é importante, né? Porque se chega um alimento maior, ao invés também desse alimento ficar 3 horas ali no estômago, ele pode chegar a ficar 6. E aí é onde a pessoa começa com as queixas. Ai, mas eu tenho azia, ai, mas meu estômago está estufado, ou eu como e me dá sono depois, um sono insuportável, né? E só que o que acontece? É aqui no intestino que eu vou fazer a absorção dos nutrientes. E cada parte do intestino delgado, esse amarelinho é o grosso, o delgado é esse rosinha, que é bem maior, fica todo dobradinho aí dentro. Cada parte do intestino aqui absorve um tipo de grupo de alimentos e um tipo de vitamina e mineral. E uma das maiores consequências que a gente tem hoje, e infelizmente ainda também tem-se pouco conhecimento, né, mas que a gente já está trabalhando com isso, é que eu começo a desequilibrar o estado de simbiose dentro do meu intestino. Então, o que acontece? Eu tenho que ter bichinhos bons e bichinhos ruins lá dentro, e eles têm que viver em harmonia. Isso é a simbiose. Quando eu vou tendo uma alimentação inadequada, muitos quadros de estresse, e eu começo a mexer em todo o meu aparelho digestório, eu vou transformar isso em disbiose. E isso hoje é um grande fator, por exemplo, para nós vermos assim, a pessoa é magra, né, tem uma alimentação regular e o colesterol está aumentado. Eu nem estou tão acima do meu peso e eu começo a ter aquela coisa que o médico chama de pré-diabetes. Né? Ou eu como e a qualidade dos alimentos que eu tenho consumido estão aumentando o meu ácido úrico. Mulheres, 30 anos, câncer de tireoide. Né? Então, tudo isso vem da onde? Muito dessa parte intestinal, que é quando a gente tem o desequilíbrio, né, em vez de estar equilibrada, e aí o que era para proteger o organismo começa a gerar enfermidade. E aqui eu vou considerar a enfermidade, gente, todas essas doenças que eu falei, mas também essas alterações de estado emocional ou agravamento disso, tá? Então, para vocês terem mais ou menos uma ideia, eu começo a alterar desde a permeabilidade. O que é essa permeabilidade alterada? É um espaço que eu tenho que ter entre uma célula e outra dentro do meu intestino. Eles têm um espaço, por quê? Porque o que é macronutriente, então vamos lá, o que é proteína, carboidrato e gordura, não pode ficar sendo reabsorvido. E as vitaminas e minerais, elas têm que entrar e não podem sair. Só que imagina que a vitamina é um micronutriente, então ela é bem pequenininha. Se eu esgarcei a parede do meu intestino, né, se ela está desse jeito, a vitamina entra e sai, porque o espaço está muito grande, então o corpo não retém. Espessamento, ele vai afrouxando mesmo. E aí, o que era grande, que era para ficar do lado de fora e ser eliminado o excesso pelas fezes, começa a ser absorvido. Essa é uma das causas de falar, a pessoa é magra e o colesterol é familiar. Sabe aquela história? Isso é genético. Na minha família todo mundo é magro, mas todo mundo tem colesterol alto. Não, às vezes todo mundo tem quadro de disbiose mesmo. E a hora que você trata, isso reverte. Tá? Isso é um aspecto.
quando eu falo de desequilíbrio, né, que hoje em dia afeta de 70% a 80% da população, não dá para eliminar São Paulo dessa estatística, né? Se a gente tivesse no interior aqui, podia ser um pouco diferente, mas não é o caso. E aí o que acontece? Um intestino que era para ser assim, ó, saudável, equilíbrio de bichinho, tudo bonitinho, ele vai ficando assim. Então, aqui é onde eu tenho já o quadro da hipermeabilidade, que é aquela foto anterior que eu mostrei, porque olha o espação que tem aqui, aqui já está assim, e aqui os bichinhos todos já mortos, né? Isso aqui, gente, é onde a gente tem o fator emocional, por exemplo. Como que eu vou gerar isso no meu organismo, né? Primeiro, carência mesmo, então a gente não come os alimentos mais saudáveis, né? Fibras, frutas, vegetais, cereais, né? Aqui tem um nutriente que é o zinco. A mastigação, por quê? Porque às vezes eu seleciono bem um alimento, mas eu não mastigo e eu não vou aproveitar ele dentro do meu corpo como deveria ser, né? Ácido clorídrico, porque a gente pode ter um quadro mesmo de desequilíbrio de acidez gástrica, tá? Tudo isso é vinculado ao quê? Além da gente não comer essas coisas, é um excesso de consumo de açúcar, de proteína, de gordura, às vezes da bebida alcoólica mesmo, líquido junto com as refeições, alergenos alimentares, porque a gente tem um excesso de consumo de alimento industrializado, e esse excesso hoje em dia tem gerado sensibilidades no organismo mesmo, que vão evoluindo desde alergia até chegar às vezes num quadro de doença autoimune, que é o caso hoje, por exemplo, muito vinculado ao câncer de tireoide, né, em mulheres jovens, tá? Não, o câncer é uma doença autoimune, né? De qualquer grau, ele já é uma doença autoimune. E aí, o que acontece? Oi? Então, aí tem uma tabelinha, né? Assim, zinco é um alimento difícil, um nutriente difícil, né? Por isso que daí a gente entra muito na parte de bater na tecla da alimentação equilibrada. Porque eu realmente preciso de uma variedade muito grande de alimentos para eu chegar no mínimo do consumo, tá? O zinco está mais relacionado a frutos do mar, ostra, né, ovo, é bem assim, por exemplo, se você começa a pegar uma pessoa que é vegetariana, a tendência às vezes já é ter isso diminuído, né? Mas por que eu estou falando até desse excesso e dessa carência? Porque isso aqui também está vinculado ao estado emocional, né? Eu fico ansiosa, eu sou o tipo da pessoa que come doce, ou eu sou o tipo da pessoa que se eu ficar triste eu paro de comer, né? Ou eu substituo, eu paro de comer alimentos, fazer refeição, e eu troco minha refeição por um sorvete porque eu estou carente, né? Então, a gente vai tendo, além dos fatores práticos da alimentação, né, que é o que mais as pessoas ainda vão em busca no consultório, né? Assim, eu preciso adequar minha rotina, a minha alimentação e meu peso, às vezes, porque nem todo mundo está acima do peso, né? Mas quando é o caso também. E a gente esquece um pouco dessa questão, que tudo isso está vinculado a um fator emocional, a um estado de sentir, e a gente vai em busca desses alimentos, sim. E isso, fazendo um link até com o que a Marli falou, também vem muito da própria educação alimentar que a gente teve em casa. Sabe aquela mãe, aquele pai, que a criança fica resfriada e ele chega com uma caixa de chocolate em casa? Porque, coitadinho, hoje você teve febre, mamãe trouxe um prêmio, né? E aí leva a caixa de doce. Provavelmente essa criança vai vincular, toda vez que ela ficar doente, ao consumo do doce. Ou o bebê, quando é bem pequenininho, ele chora de sede e a mãe vai lá e dá comida. Né, é fome, tudo é fome, né? Aquela ansiedade da mãe, o medo de não alimentar o bebê, né? Então a criança chora, dá o peito ou dá a mamadeira. E aí, às vezes, são adultos que normalmente, quando sentem fome, quando sentem sede, são adultos que, por exemplo, não tomam água. Eles vão procurar iogurte, Coca-Cola, suco, refrigerante, tem que ter sabor. Porque sempre a sensação de sede foi vinculada à alimentação. O que é o colesterol do próprio corpo? Por que produz isso? Então, o colesterol do próprio corpo, primeira coisa, quem tem o colesterol do próprio corpo já tem
A flora intestinal desequilibrada, com certeza. Porque, gente, entendam também uma coisa. Flora intestinal desequilibrada não tem nada a ver com funcionamento intestinal. Eu posso evacuar todo dia e ter uma flora intestinal desequilibrada. E tanto que o tratamento que a gente dá, as pessoas têm medo, porque você fala assim, ó, vou te dar um negocinho para reequilibrar a flora do seu intestino. E o desespero da pessoa é assim, mas eu vou tomar isso de manhã e vou ter que sair correndo para ir no banheiro? Porque a gente ainda está muito vinculado assim, a intestino, ao quanto ele funciona ou não. Então, exatamente. Então, tem essa coisa do desequilíbrio da flora, que não está vinculada ao funcionamento intestinal. E, às vezes, a gente precisa mesmo assim. O fígado é um órgão que faz todo o trabalho de detoxificação. Então, toda a limpeza do organismo é o fígado que faz. Só que ele também é o órgão que metaboliza toda a química do estresse. Então, normalmente, quando eu tenho um fígado também... o colesterol fora, provavelmente você precisa de uma fase de limpeza do fígado mesmo para restabelecer a função. Então, mas o colesterol já é o sintoma. Não quer dizer que, por exemplo, você tenha que comer e passar mal, ter a sensação de que o fígado não está bom. Mas já o fato de você ter o colesterol desvinculado, essa coisa do peso, de estar acima do peso, já com certeza a gente precisa de uma fase de limpeza. E lógico, gente, que também tem uma questão assim, a gente tem muito erro alimentar, muito mais simples do que a gente imagina. Sabe aquela coisa, igual quando você vai na terapia e fala assim, eu tenho um grande problema na minha vida e eu preciso achar qual que é esse grande problema, porque alguma coisa está errado. E, na realidade, você está fazendo todas as pequenas coisas erradas, ao invés de estar fazendo um mega erro, é um pouco disso. Então, às vezes, são também pequenas coisas no dia a dia que vêm se repetindo também na sua alimentação e que estão refletindo nesse acúmulo de colesterol. Tem gente que vai ter uma tendência a ter ele um pouco aumentado, mas são muito poucas pessoas. Isso eu percebo assim, a pessoa vai, às vezes, a gente dá uma bela limpada, arruma a alimentação, acerta a flora intestinal, quando ela refaz os exames, as taxas caem muito. E aí tem alguns alimentos que ajudam a limpar mesmo, que, de repente, para quem tem essa tendência, precisa ter uma tendência maior desses alimentos na dieta. Tá? Oi? Olha, para facilitar um pouco para vocês, assim, a classe de alimentos que ajuda a limpar o fígado chama-se brássicas. Brássicas. Então, brássicas são o quê? Couve-flor, couve-manteiga, o espinafre, a alcachofra, a berinjela. Então, tem vários alimentos, mas tem uma classe mesmo que é bem boa para limpar fígado, que são as brássicas. Tá? Oi. Brássicas. B-R-A-S-S-I-C-A-S. É igual de... como se fosse um braço com 2 S's. Às vezes o corpo pede esses alimentos. Bom, gente, até alimento ruim, quando a gente está desnutrido, né, assim, mesmo que teoricamente na cabeça da gente, por exemplo, vamos pensar no emocional mesmo. Eu tenho baixa de serotonina, que é um hormônio vinculado à sensação de prazer. O que produz isso? O chocolate. Não quer dizer que o chocolate seja um alimento saudável, mas o nutriente que falta está naquele alimento, e é aquele alimento que o corpo vai pedir. Outro nutriente vinculado ao chocolate é o magnésio. O magnésio ele tem uma dose muito alta no chocolate. Então, às vezes, o corpo está deficiente de magnésio e o que vai me desencadear é a vontade do chocolate. Lógico, tem outros alimentos que são fontes? Tem. Mas é que o corpo tem mais contato também, né? Hoje. Castanha do Pará. Tem selênio que produz serotonina. O selênio vira serotonina. Serotonina? Não. Ele tem ômega. Não é a serotonina. Qual que é a sua dúvida? Não, então, o ovo, é porque isso estava muito vinculado, porque a história, o estudo antes era assim, o ovo tem muito colesterol, né?
Mas, na realidade, o que acontece? É essa questão mesmo. Hoje já se sabe que o colesterol aumentado é uma grande tendência do corpo humano por um baixo funcionamento do fígado, do pâncreas, né? E aí, o que acontece? Já se entendeu que é uma disfunção do órgão e não tanto do alimento. Lógico, se eu sou uma pessoa que tenho tendência e vou comer muito ovo, eu vou piorar essa minha chance de aumentar o colesterol. Agora, não quer dizer necessariamente que eu como ovo e meu colesterol aumenta. Respondeu? Gente, isso que esse comentário que ele fez é importante de falar mesmo. A nutrição funcional, ela individualiza muito o tratamento. Então, é assim, eu posso dar uma resposta aqui generalizada, né? Vou dar um exemplo simples hoje em dia, né? Chá verde emagrece. Aí as pessoas desandaram, mulherada em academia, 2 litros de chá verde por dia, porque chá verde emagrece. Se eu sou uma pessoa ansiosa, ou se eu faço um tratamento psiquiátrico por conta de ansiedade, eu posso ter um surto por conta do consumo do chá verde em excesso. Né? Então, assim, brincando com vocês, a hora que a pessoa sai correndo pelada na rua, né, vem lá um parente, leva para o psiquiatra, fala, pelo amor de Deus, ele saiu pelado na rua, ninguém vai suspeitar que foi o chá verde que contribuiu e muito para aquilo acontecer. Não. Espera só um pouquinho, deixa eu só lhe... Duas unidades por dia. A castanha do Pará, 2 unidades por dia, você tem a dose de selênio que você precisa, mais a suplementação. Pode perguntar. A minha pergunta está relacionada ao colega. Eu aprendi, isso tempo de ginásio, colégio, talvez, que um ovo possui 300 calorias. E o corpo humano necessita de 2.500 calorias ao dia. E o colega, pelo visto, come uma dúzia. Como é que fica esse negócio? Brincadeira, que ele é meu amigo, viu? Fica tranquilo. Então, olha, isso apesar da brincadeira, eu vou usar da sua brincadeira para dar uma resposta. A nutrição funcional, ela desvincula completamente o valor calórico do alimento relacionado à dieta, mesmo que no emagrecimento. Por quê? Porque na nutrição funcional, você dá a qualidade do alimento, o intuito é até o oposto do que a gente está habituado nessa coisa da informação em massa, tá? Você dá o alimento para produzir o resultado que você quer. Então, em muitos casos, por exemplo, né, vamos pegar um alimento super místico, abacate. Abacate não pode comer porque engorda, tem gordura. O abacate é muito usado na nutrição funcional, né? Porque ele tem umas funções para ativar a parte neurológica, porque o ômega está relacionado completamente à função cerebral. E a gente, para ter um estado emocional equilibrado, a gente precisa de transmissões neurológicas. Aí começa todo mundo a comer tudo diet light, sem gordura, perde o esterol, que não quer dizer que é o colesterol, mas a gente perde a produção de um esterol, que é uma gordura que a gente necessita no cérebro. Né? Isso começa a diminuir e uma das questões que aparecem são a depressão. E na criança, às vezes, diminui o aprendizado. Né? Ela perde essa capacidade. Então, o que acontece é assim. Então, mas para o diabético, muito pelo contrário, ele ajuda porque ele tem ômega e ele deixa a digestão mais lenta. A questão do diabético, quem que perguntou? Né? O diabético tem uma questão que é o seguinte, a gente lança a mão de alimentos que tornem a digestão. Não quer dizer que o alimento vai demorar mais para ser digerido, mas ele tem, por propriedade dele, uma digestão mais lenta. Por quê? Porque na digestão mais lenta, a glicemia não sobe toda de uma vez. Ela vai subindo aos poucos. Então, não tem o risco nem da hiper e nem da hipoglicemia. Porque, às vezes, o que acontece no diabético é também assim, a pessoa tem um quadro de glicemia muito alto,
porque comeu errado em algum momento. Ficou 4, 5 horas sem comer. Aí a glicemia vai lá embaixo. Aí ele come alguma coisa, a glicemia vai lá em cima e despenca. O risco da hipoglicemia é do coma, né? E a pessoa, na hipoglicemia, ela delira mesmo. Você percebe quando o diabético está entrando em hipoglicemia porque ele não fala coisa com coisa. É como se fosse uma doença senil. Assim. A hora que você olha para a pessoa, você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Porque o raciocínio fica completamente ilógico. Totalmente. Então, mas por incrível que pareça, é essa dinâmica, e por incrível que pareça, a hora que chega um obeso, precisando perder 30 quilos no consultório, eu falo assim, ó, primeira coisa, você vai tirar todo o alimento diet light da sua vida, não vai mais usar açúcar, a pessoa fala assim, a senhora está louca. Então, não vai usar mais adoçante, vamos usar um açúcar de boa qualidade. Exatamente, então o que acontece? Se a gente for pensar em relação ao que vende hoje na mídia, né? Porque se a gente parar numa banca de jornal, o que mais tem é revista de caloria, né? Dá de R$2 até a de 20, né? E o que acontece é o seguinte, as pessoas não estão magras comendo desse jeito e as pessoas estão muito mais doentes do que antes. Né? A gente tem muito mais tratamento do que prevenção. Então, o que acontece é que a nutrição funcional ela faz esse caminho. Eu vou emagrecer a pessoa comendo à base de alimentos. Fala. Doutora, tem muita gente... O Manuel! A minha pergunta é a seguinte, muita gente não come ovo porque tem medo, né, que aumenta o colesterol. No entanto, come uma feijoada na quarta, outra no sábado. Eu li, não lembro onde, que a quantidade de colesterol contida numa feijoada, para a pessoa absorver a mesma quantidade, tem que comer 96 ovos. É verdade isso? Então, a gente tem essas proporções absurdas mesmo. Né? O que acontece também? Né? A gente tem, primeiro, a alimentação vinculada ao social. Então, o programa é sair. Né? Sair para comer. Né? E outra coisa é que, assim, realmente, gente, infelizmente, a gente tem muita informação, muito pouca informação de qualidade. Né? A gente recebe um bombardeio de informações e não sabe nem o que fazer com aquilo. Tá? Então, assim, muito pouca informação de qualidade. E o que acontece é que realmente a gente perdeu o parâmetro. O açúcar, o excesso dele no sangue causa o problema da diabetes. Do diabetes, isso. Tem outro tipo de açúcar, por exemplo, o orgânico, o açúcar mascavo, que as pessoas quase não cultivam essa. Então, dentro da funcional, a gente indica mesmo assim, a demerara, açúcar orgânico, o açúcar mascavo. Né? Quem não tolera o mascavo, eu peço para comer o demerara, porque o demerara é um intermediário entre o cristal e o mascavo, né? E ele não altera tanto o sabor. Então, o que eu peço? A gente pode abrir mão de um açúcar de melhor qualidade. Né? Mesmo assim, o consumo tem que ser muito mais moderado do que é hoje. Né? Mas, assim, tem uma diferença de qualidade? Tem. De valor calórico? Não tem. Tudo que é açúcar mesmo. Tem mais outros 2 alimentos que eu queria complementar. O seguinte, entre o óleo e o azeite, por exemplo, há uma alimentação muito melhor com o azeite do que com óleo. Você concorda ou não? Isso é verdade, É verdade. só que eu tenho que saber usar o azeite. Eu não posso aquecer o azeite. Cozinhar com azeite não adianta nada. Azeite aquecido é o óleo de pior qualidade. Então, é melhor assim, você cozinha o alimento com um pouquinho do óleo de soja, por exemplo, bem pouco, e você rega, por exemplo, tua salada, teu prato de comida com um fio de azeite. Tá. Daí sim. Outro alimento também importante, que eu acabei descobrindo recentemente, foi o trigo. Eu costumo colocar fibra de trigo junto com suco, junto com vitaminas, e isso dá assim, um equilíbrio muito bom para o organismo. Então, hoje a gente tem uma questão do trigo que ele está muito refinado, né? Principalmente a farinha e tal. Mas o trigo é... Não, o trigo alimento, ok. Alimento o mesmo. Trigo, o germe de trigo, tudo bem. A farinha de trigo, gente, a gente tem muita gente hoje, principalmente criança, que não tem aquela doença do nome feio, que é a doença celíaca, né? Ela não tem. Mas eu atendo muita criança com intolerância a caseína. Não é caseína.
Ao glúten que tem na farinha. Por quê? Porque a gente, como ela foi muito processada, né, ela perdeu um pouco da característica que o corpo dá conta de digerir, tá? Então a gente precisa prestar atenção. Agora, o germe de trigo, os grãos integrais em geral, não tem muito pouco problema, né? Só quando a gente tem uma doença específica de intestino, por exemplo, que é a doença de Crohn, que aí a gente não indica. Tá bom? Não, pelo amor de Deus, essas receitas milagrosas, a gente pula. Pula. Não, água morna quente de manhã, água morna de manhã, limão. Lubrifica, sim. Então, gente, aqui, só para vocês terem uma ideia de tudo que a gente tem de tudo que nós temos de consequência mesmo de alguns nutrientes e da má alimentação, tá? Então, alergia, obesidade, depressão, convulsão, compulsões mesmo, fadiga crônica, aquela sensação de cansaço constante mesmo, né? Tem muita relação com o hábito alimentar inadequado. Insônia também. Oi? Porque é desesperador, né? Se a gente for pensar assim, porque o que acontece? São muitos sintomas, hoje em dia, muito comuns, né? E, na realidade, quando a gente procura um tratamento que eu considero não multidisciplinar, porque eu acho que não é uma questão se eu estou na medicina tradicional ou na medicina oriental, né, na alternativa. É muito, eu acho que da interação dos componentes dessa equipe. Porque a hora que eu consigo conversar com o médico, que ele me explica o quadro daquela pessoa e que eu consigo passar para ele o que eu estou fazendo com aquele paciente, né, a gente consegue ter uma troca em relação aos resultados mesmo, e a gente vê melhoria. Né? E mesmo com a psicologia, com a fisioterapia, atividade física, não dá para a gente questionar esse tipo de ação. Então, enxaqueca tem 3 pontos alimentares que podem ser de alergia, de sensibilidade alimentar, não necessariamente alergia, tá? Não é aquela coisa assim, eu como alimento e eu empipoco. Né? Mas é assim, eu tenho uma intolerância àquele alimento, eu consumo com muita frequência, o meu corpo vai todo dia tendo a sua imunidade acionada em um pouco, né? E em algum momento isso aparece em algum lugar. E a enxaqueca está muito vinculada à intolerância ao leite, que não é a lactose, mas é a globulina, que é uma proteína que a gente tem dentro do leite, a caseína. Né? Então, é ao leite, às frutas ácidas, tá? E tem mais um. Leite, frutas ácidas. E o excesso de açúcar. Tá? Isso já é uma coisa. Outra coisa, eu posso ter uma enxaqueca, por quê? Eu sou uma pessoa, às vezes, estressada, né? Não tiro aquele meu momento de relaxamento, de tudo mais que a Marli falou, né? Meditação, exercício, atividade física, caminhar um pouco ao ar livre, qualquer mínima coisa hoje em dia faz diferença, né? E aí, esse quadro de estresse vai minando o meu fígado. E o fígado, a primeira coisa que ele dá num momento de intolerância é a dor de cabeça. Gera a glicemia baixa gera, mas normalmente o que é mais comum é assim, a glicemia cai, né, a taxa de açúcar cai, a pessoa não tem a dor de cabeça, mas ela fica 5, 6 horas sem comer e fica morta de fome. A hora que ela come, a tendência é procurar um carboidrato, porque são muitas horas sem comer. Então é uma coisa rápida, né? E às vezes é o que dá vontade mesmo, porque é o que sobe rápido a glicemia. O que dá dor de cabeça, às vezes, é essa glicemia subir de uma vez. Tá? Às vezes pode ser. Então, a doença de Crohn daí é bem específica, é uma doença mesmo, que oscila entre quadros de diarreia e de intestino preso, né, de obstipação. E aí, dependendo da fase que a pessoa está, você trata. É fundamental fazer a reposição de flora intestinal, porque, gente, vamos entender o seguinte, doença de Crohn ainda é uma doença inflamatória, então, normalmente, a gente tenta reduzir os alimentos inflamatórios, os pró-inflamatórios, que a gente chama, né? Isso a gente faz mesmo. E outra coisa é que é o seguinte, qualquer evacuação acelerada, frequente, independente de ser doença de Crohn ou não, lesa a flora intestinal.
Então, eu sou uma pessoa que tem intestino preso. E aí eu vou começar a tomar chá de sene para ir ao banheiro. É um fitoterápico, é uma erva, não faz mal, não tem problema, é um chá. Só que ele acelera o trânsito intestinal. A mesma coisa. Então, quando eu acelero o funcionamento, toda vez que eu acelerar meu trânsito intestinal, eu leso a mucosa. Se eu lesei a mucosa, eu mato a flora que está dentro. Outra situação onde isso acontece é o uso de antibiótico. Né? Então, o antibiótico, ele vai lá e trata o foco. Lógico, também ninguém vai falar não tome o antibiótico, né? Mas toma e faz a reposição da flora depois. Porque certamente você diminuiu sua flora saudável. E isso, gente, às vezes aparece muito vinculado. A pessoa fala assim, fiquei doente, tomei muito remédio e agora eu não sei o que aconteceu. Eu tenho uma vontade de comer doce, eu tenho uma fome no final do dia, eu tenho uma vontade de comer carboidrato no final do dia. E isso, muito provavelmente, está vinculado com a qualidade da flora intestinal. Eu posso ter uma compulsão emocional por doce. Então, o meu sistema emocional vai estimulando. Então, toda hora eu tenho vontade de doce porque eu estou ansiosa. Só que, de tanto eu comer esse doce, eu alimento a minha flora intestinal ruim. E, para se manter viva, ela precisa cada vez de mais açúcar para ela continuar ali se mantendo estável. E aí, o que acontece? A hora que eu tiro o doce, eu tenho dor de cabeça, a flora, os próprios bichinhos eliminam uma toxina dentro do intestino que cai na corrente sanguínea, vai para a cabeça e dá vontade de doce. Então, nem toda vontade de doce é compulsão emocional. Às vezes começou num estado emocional e evoluiu para um estado fisiológico. E a pessoa sofre bem 1 semana, 10 dias, quando a gente vai tirar. Então, olha, tudo que for modificado, quimicamente modificado, não e quimicamente que eu digo assim, mudou a estrutura da molécula, né? Então o que acontece? O corpo não reconhece. Vou fazer um exemplo simples para vocês, tá? Vamos pensar o seguinte, a espécie humana. Então, deixa eu só. Então, vou te dar duas. Então, ideia. Primeiro, vamos pensar na evolução da espécie mesmo. A gente veio lá de caçador, carnívoro, evoluiu para uma vida em sociedade, começou a fazer cultivo, tudo isso usando de alimentos naturais. O corpo foi se alterando para dar conta de digerir esses alimentos. E aí, o que acontece? Isso foi demorando de milênios antes de Cristo até, vamos dizer, começo aí do século XIX, que seja. Tá? Porque da evolução, por exemplo, dos nossos avós para a nossa, mudou muito. Duas coisas que acontecem hoje. Primeiro, o nosso corpo não sabe lidar com a alimentação atual. O que ele evoluiu em milênios para chegar até onde a gente chegou, ele teve que evoluir em 40, 50 anos para dar conta desse monte de química. Então, a gente não está dando conta. São essas mutações, são essas doenças estranhas em crianças, né, em pessoas jovens. Tudo, né, todo industrializado. Todo industrializado. Outra questão, que é essa relação aí do como que fica essa questão do Monsanto, isso não acontece só na área alimentar. Primeiro que aqui no Brasil, muita coisa que é liberada no exterior de qualidade aqui é proibido. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, já que a gente falou de emoção, da melatonina. Né? Ela ajuda muito, às vezes, na terceira idade, aquelas pessoas que sofrem de insônia e tal. Na Europa, vende em prateleira na farmácia. Aqui é proibido. Né? Tem um interesse farmacêutico? Tem. Né? A indústria alimentar é a mesma coisa, gente. Eu brinquei aquela hora, você está falando da Monsanto, eu brinquei com o refrigerante. Né? A questão, a boa notícia que eu tenho para dar para vocês, lógico que isso demora, mas é uma evolução. A gente tem um movimento dentro de um lugar onde eu faço parte, assim, né, até num convívio social, onde o presidente Lula está apoiando todos os aspectos da alimentação orgânica no Brasil. Todo o projeto que foi levado para ele, ele aprovou. E isso é uma coisa que não dá para negar, não vou discutir política aqui, mas assim, cada item que foi colocado para ele, ele está cumprindo como se fosse um checklist.
item a item. Então, nós tivemos esse ano, infelizmente, ficou muito em cima para mim, porque eu não tive contato com esse projeto cedo, mas nós tivemos uma grande feira de orgânicos que foi feita aqui na Bienal de São Paulo. O Lula fez a abertura. Né? As indústrias agora estão começando a ter, porque nós temos um estudo que foi abafado há 30 anos atrás, e só alguém conseguiu um DVD e está começando a divulgar, de todas as consequências que a gente teria por causa da química nos alimentos. E as indústrias estão começando a ficar assustadas, porque agora alguém comprou o movimento aqui, no Brasil. Né? Então, assim, a duras penas, o que a gente vai conseguir também, porque a gente sabe como é o Brasil, né? Mas é só para a gente ter uma noção que isso não acontece só na área alimentar, né? E que tem alguma coisa, hoje em dia, realmente sendo feita. Tanto que a gente vai tentar entrar com um projeto aqui na prefeitura, do mesmo jeito que eles têm a virada cultural e teve esse final de semana a virada da atividade física, a gente está querendo implantar o ano que vem a virada da alimentação saudável. Né? Então, é um projeto, né? Eu tive essa ideia até no final de semana, porque eu estive com esse pessoal mesmo, e a gente está começando a tentar, quer dizer, vai ser um movimento mais social, né? Mas, assim, é um intuito de trazer um pouco essa conscientização. Porque a gente vê aí que isso, gente, hoje em dia já não tem mais classe social. Né? Porque antes falava assim, é porque é o pobre que come mais farinha, porque ele faz mais bolo, porque ele faz pão. Não. Né? Hoje a gente vê o padrão da classe alta usando os alimentos americanizados mesmo. Né? Eu até brinco, às vezes, no consultório, e falo, todo mundo acha bonito andar com aquele copinho de filme de Nova York. Né? Eu falei, só que a gente não recebe em dólar, nosso sistema de saúde não é igual ao deles, por pior que seja o deles, ainda está melhor do que o nosso. Né? E nós vamos começar a ter as consequências disso. Tanto que a gente está vendo que o que acontece? Nos Estados Unidos, o susto foi tão grande que eles estão começando a implantar o slow food. E o que está acontecendo? Os fast foods de lá estão despencando todos aqui. Né? Fala. Olha, gente, vamos ser sinceros também. O leite que a gente toma hoje, sabe lá Deus o que é, né? Independente de ser A, B, C, D, F, 1, 2, 3, 4. Então, o ácido úrico, aí tem alguns alimentos que, dependendo da taxa bioquímica que tiver o exame, a gente precisa realmente tirar alguns alimentos por um tempo, até isso baixar, e é uma lista grande e chata, porque tem bastante alimentos do dia a dia, né? Repor a flora intestinal mesmo, né? E a hora que restabelece um pouco mais o organismo, daí você vai reintroduzindo os alimentos. Tá? Não tem que se enfiar numa caverna, mas a gente faz realmente uma fase de limpeza mesmo, então tira mesmo aqueles que são críticos, e aí, restabelecendo mesmo o funcionamento do organismo, isso você consegue, mas tem muito... Gente, sabe qual que é o problema também? A gente está muito habituado a ouvir também essas dicas alimentares de médico. Né? Não é que está errado, mas o médico ele tem uma formação assim, isso não pode, isso não pode, isso não pode. O que pode a gente não sabe. Então, é desesperador, porque às vezes vão pessoas no consultório, a pessoa chega e fala assim, eu tenho diabetes, problema no rim, pressão alta, eu não posso comer mais nada. Né? Então, dá essa sensação de precisar morar na caverna justamente por causa disso, porque a gente só ouve, o verbo mesmo é muito o que não pode comer. E aí a nutrição funcional ela faz o movimento inverso. Então, assim, quando a pessoa vai lá no consultório, o que eu faço? É a lista do que ela pode comer, do que ela deve. Né? Então, é isso que é a diferença. A indústria paga, né? Todo mundo precisa da MRA, né? Oi. Quero passar esse aqui só para vocês terem uma ideia. Como vocês estavam perguntando muito de dosagem, né? Aquela coisa, quantos ovos equivale a uma feijoada, tal.
Só para vocês terem uma ideia de por que a alimentação da gente tem que ser variada. Vamos pensar bem, ó. Eu preciso, isso aqui é o que a gente precisa de recomendação no dia. Então, eu preciso comer 900 microgramas de cobre para alcançar a recomendação de tabela. Eu tenho 300 microgramas em uma concha. Então, nada que 3 conchas de grão de bico ao dia não resolva. Daí, eu preciso de magnésio. Né? Alguém estava perguntando magnésio, né? Então, aí tem no espinafre. Só que eu preciso de 420. No espinafre, vamos arredondar, finge que aqui é 400 e aqui é 40. Eu preciso nada mais, nada menos do que 20 colheres de sopa de espinafre por dia. Né? Então, o que acontece? Fica muito difícil de alcançar, na recomendação, se alcançar a quantidade com os alimentos mesmo. Por isso que precisa de variedade, gente. Essa história de assim, eu tomo café da manhã, eu almoço uma saladinha e um grelhado, e eu janto um iogurte, não funciona. Para a saúde, derruba. Eu preciso ter um almoço e janta, eu posso ter um almoço um jantar bem menor em proporção ao meu almoço. Mas eu não posso trocar isso por um pão com manteiga e um café com leite. Então, as frutas, elas vão ter muito o mesmo tipo de vitamina no alimento. Então, às vezes, o que eu indico? A pessoa fala assim, ó, eu não aguento comer comida à noite. Então, monta um sanduíche saudável. Então, pode comer as frutas, mas eu preciso transformar por exemplo, o meu jantar num prato de comida. Se não pode ser um prato de comida de verdade, porque eu não tenho esse hábito, eu vou montar um sanduíche com cara de prato de comida. Então, que tenha pão, que tenha um pouquinho de salada, que tem, entendeu? Aí eu faço uma composição mais ou menos assim. Olha, gente, o básico, vamos dar regra simples e geral, a gente precisa comer produtos os mais naturais possíveis. Não quer dizer que eu precise fazer pão na minha casa, massa de macarrão, não é isso. Mas eu preciso, assim, o meu carrinho de supermercado, no Carrefour ali, ele precisa ser lotado de fruta, verdura, legumes, arroz integral, feijão, comida e caixinhas, muito pouco. Vamos olhar o nosso carrinho de supermercado, põe em casa. Até uma época, eu perdi, eu acho, esse e-mail. Um fotógrafo fez um trabalho que ele não quis fazer em relação à saúde, mas ele fez um trabalho de fotografia, ele foi a vários países e ele fotografava a compra de supermercado da pessoa exposta em cima da mesa. Então, ele foi à África, na Índia, Estados Unidos. E aí é muito interessante. E nisso ele ia comparando os custos também, em dólar. Então, ele padronizou os custos em dólar. E aí mostrava, às vezes, a mesa da pessoa lotada de alimento natural e tinha custado 10 a 20 vezes menos do que o prato, do que a compra do americano ou do inglês. Mostrava. É muito interessante, eu perdi. Eu preciso ver se eu acho. Então, deve ter. Eu preciso procurar. Se eu achar, eu mando aqui para a Cris, né? E ela divulga para vocês. Oi. Depende de cada um. Assim, não tem um alimento que desperte a compulsão. As compulsões variam. Várias. E quando a gente tira da alimentação, às vezes a pessoa fica compulsiva por sexo, por bebida, por consumo de compra, né? MRA. Olha, aqui é só para disponibilizar para vocês assim, a tabela, né, que a gente tem, que essa aqui é a tabela, a gente chama pirâmide de Harvard, que é a tabela da nutrição, a pirâmide da nutrição funcional. O que a gente prioriza? Qualidade. Então, eu tenho que deixar de comer pão e arroz? Não, mas eu vou escolher direito o pão e o arroz que eu como. Eu tenho que deixar de usar o óleo? Não, eu vou selecionar o óleo que eu vou usar. Né, a qualidade da gordura. Então, aqui é uma fonte de qualidade mesmo. Essa é a base mesmo. Se vocês entrarem, sei lá, no Google, digitar lá pirâmide de Harvard, vocês vão ter essa fotografia aqui. Tá? E é muito interessante porque aí vocês vão ver assim, não é o arroz que é o vilão, é o arroz branco. Não é a farinha que é a vilã, é a farinha branca. Tá? Daí, isso são os alimentos funcionais. Tá? E o que eu deixo aqui para vocês, né?
que há 2.500 anos atrás, o Hipócrates falava o seguinte: deixa o alimento ser o teu remédio e o teu remédio ser o teu alimento. A gente precisa lembrar um pouquinho disso. É impossível? Não. A gente precisa saber, então informação é fundamental mesmo. Habituar, então, para a gente conseguir aplicar. E, gente, sentir os benefícios. Se você sente os benefícios, você não abre mais mão disso. É alimentação e saúde. Só depende de você, tá? Obrigada. Tem aqui o contato também do consultório, se alguém quiser, tá? Eu e a Marli estamos à disposição. Eu só vou pedir um favor para vocês. Não levantem ainda, eu tenho um livro, né, que eu escrevi, que é o Forma Light, vende aí nas livrarias em geral. Eu trouxe um exemplar. Então, eu vou fazer um sorteio aqui, que eu vou pensar um número, e a gente vai considerar que a cadeira ali é a número 1, vem até o final da fileira, né? E aí, 1. Aí ali é a sequência. Ah, tem número? Oh, nota 10, então. Então, alguém vai ganhar um livro. Ah, então sentam lá na frente. Sentem lá. Senta lá para não perder o sorteio. É, então. Não é, não. Atenção, sentam todo mundo aí. Então, olha, a consulta... eu vou fazer um esquema para vocês, que é o que eu faço para o pessoal... Exatamente. Eu vou fazer o esquema que eu faço para o pessoal da Caixa Econômica Federal. Tá? O valor da consulta lá, para quem vier pelo Cresce, R$70. Tá? A consulta é 120, é um desconto bom. Tá? Mas eu prefiro atender aos lugares que também nos privilegiam, né? Na Carlos Sampaio, aqui, uma travessa da Paulista, é na clínica, não sei como tem bastante gente aqui, é na clínica do Dr. Godoy Moreira, um ortopedista bem antigo. Eu estou lá, na Carlos Sampaio. Não, aqui na Paulista, aqui uma travessa da Paulista. Sabe onde tem o Instituto Pasteur ali é Pasteur, né? Aquele de vacinação? É no outro lado da Avenida Paulista. Isso, exatamente. Ó, o número será de 1 a 77. Então vamos ver. Número 42. Olá, saiu daqui, sentou lá, ganhou o livro.